Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal de Desenvolvimento com você. E hoje, nosso bate-papo, nosso podcast aqui, com certeza você que está do outro lado, que está nos ouvindo, vai ser abençoado. Hoje é um profeta que Deus tem feito grandes coisas na vida dele, Deus tem realizado grandes projetos na vida do nosso irmão, que eu não vou falar o nome agora, ele vai falar o nome. Com certeza, Deus ele vai te dar direção, Deus ele vai te dar capacidade. Nesse bate-papo, a tua mente vai expandir, porque grandes coisas você vai ouvir, grandes coisas você vai ver o que Deus tem feito através da vida desse jovem que está comigo aqui nessa noite, nesse bate-papo, nesse podcast. E não esquecendo, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixa teu like e comenta, irmão. Comenta, porque pra gente aqui, a gente fica maravilhado quando vê o teu comentário, o que você achou, o que você aprendeu e o que Deus falou com você através do teu feedback aí, do teu comentário. Mas você quer conhecer esse jovem, eu vou passar para ele esse momento. Fala com esse aí, quem é realmente Thiago? Paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus abençoe, pastor, esse canal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para falar um pouco de mim, meu nome é Thiago, sou obreiro na casa do Senhor ali na Monte Sinais, na fazenda Jiboia, uma zona rural de Santanópolis, onde eu sou obreiro, também sou líder de jovens, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Eu também faço faculdade de administração na Uniaselv, aqui em Feira de Santana. E grandes coisas são o que Deus tem feito na minha vida, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Só tenho a agradecer a Cristo por estar aqui neste momento, por estar aqui, porque eu creio que tudo é Ele que prepara para nossas vidas. E eu sou honrado, sou um jovem, como o pastor disse, e eu me orgulho hoje de ser servo de Cristo, porque não adianta nada nesse mundo que a gente faça, que não seja para Deus, é tudo em vão. Mas quando você seja jovem, velho, esteja na presença de Deus, não tem nada melhor. É isso aí, o que Deus tem feito na vida de Thiago. A gente tem o quê? Uns 3 anos que se conhece, mais ou menos isso aí, Thiago. De 3 a 4 anos. E eu tenho visto Deus operar na vida de Thiago. Eu tenho visto a evolução, o desenvolvimento de Deus, né, na vida desse jovem Thiago, né? Um Thiago que é tímido, introvertido, né, lá dentro, mas Deus, o Espírito Santo foi moldando, que agora eu creio que ele já é extrovertido, já é um cara já solto, tá metido porque assim mesmo, irmão. Daqui a pouco ele se solta aí, começa a profetizar na tua vida e você fica cheio da presença de Deus do outro lado que está nos ouvindo. Thiago é um jovem abençoado. Quem já está nos ouvindo aqui no podcast já sabe, Thiago é o futuro esposo da nossa irmã Rayane, que está aqui também conosco, aqui do outro lado, né, aqui no nosso estúdio. E com certeza, sai peru nesse dia, né, já? Sem Jesus. Deus está preparando um grande banquete aí, irmão. Em breve a gente vai estar aí. E com certeza que, se Deus permitir, a gente vai estar divulgando aqui essa bênção, que é a aliança aí do casamento de Thiago com Rayane. Mas, Thiago, quanto tempo, na verdade, você está na presença de Deus? A gente se conhece 3 anos, mas não sei quanto tempo você se converteu, como foi. Conta um pouco aí da tua história, do teu convertimento. Eu tenho 5 anos na presença de Deus. Minha conversão foi algo assim surpreendente, porque eu não fui à igreja no dia para me converter. Falando assim como foi que aconteceu, eu e meu irmão estavam em uma festa. O meu irmão, o obreiro Diego, estavam numa festa onde meu irmão naquele momento olhou para aquela situação daquela festa e desejou no seu coração não estar mais naquele lugar. Eu olhei para ele e disse assim: tá bom, se tu não quer, amém, eu vou continuar aqui. Aí ele programou o dia para ir na igreja e eu falei com ele: eu vou lá também, eu quero ver esse momento. Aí foi onde tudo começou a acontecer. Era para ele aceitar Jesus, cheguei lá, aceitei Jesus primeiro do que ele. E foi assim, mais ou menos assim que aconteceu. E
foi algo que eu não esperava e algo também que eu não queria ser cristão. Eu gostava muito das coisas do mundo, era envolvido com as coisas do mundo, mas a partir do momento ali que eu tive um encontro com Cristo, naquele lugar, naquela casa, naquela igreja, que Deus tocou no meu coração, minha vida começou a mudar ali a partir daquele momento. Então eu creio que foi um propósito de Deus que também através da vida do meu irmão, Deus alcançou nós dois juntos e para a honra e glória do nome do Senhor, nós estamos de pé firme hoje. E Deus tem nos honrado em muitos lugares. Não é fácil, o evangelho é luta, ainda mais para jovens como nós, mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, conforme está escrito em Hebreus 12, olhar para o autor e consumador da fé, nós olhando para Cristo, nós deixamos todo o embaraço e seguimos a carreira que nos está proposta. E Cristo tem me dado força todos os dias para lutar, para vencer, e eu tenho um objetivo, tenho um propósito que é dar o meu melhor para Cristo. Não é fácil, mas se você orar, se você colocar dentro do seu coração, tenha certeza que Deus ele vai nos dar força para continuar essa carreira que ele nos falou. Amém. É isso aí que Deus tem feito na vida do jovem Thiago, como foi a sua conversão, coisa maravilhosa aí, né? O irmão não vai e vem e acaba os dois se encontrando na presença de Deus. Deus resgata e faz uma obra linda. E interessante que isso, né, esse seu convertimento, a irmã Rainha está aqui dando risada, eu creio que isso, né, ela ganha com isso, né, o convertimento dele você ganhou um presente aí, ganha Thiago aí como banquete para ouvir. Mas Thiago, é isso aí, a conversão linda de Thiago, não foi fácil, como ele está dizendo, não é fácil para jovem nenhum, está na presença de Deus, principalmente no nosso século presente, que a dificuldade para estar firme na presença de Deus. Porém, quem se doa, quem se posiciona, Deus ele honra, sim, ele honra com bênçãos que estão guardadas no céu. Tiago, vamos lá, vamos para os gigantes que você tem que vencer. Conta de 3 gigantes, eu sei que teve vários, mas 3, fala de 3 gigantes que você teve que vencer para permanecer na presença de Deus até aqui. Como você mesmo falou, não é fácil para jovens estar na presença de Deus. Porém, quando nós vencemos gigantes, como Davi venceu o gigante, a história mudou de Davi depois daquele dia. Então eu creio que cada gigante que você foi derrubando, Deus foi te botando num patamar mais elevado para a glória dele. Mas conte aí dos 3 gigantes para nós. Um dos principais gigantes no começo da minha caminhada foi olhar, sabe, os comentários das pessoas que falavam, porque as pessoas me conheciam quem eu era. E ao início do meu convertimento, eu escutei muitas palavras de maldição, muitas palavras que nos entristecia. Tipo, quando eu comecei a minha caminhada no Evangelho, muitas pessoas se levantavam para dizer: ah, ali não é o teu lugar, para que você está indo para a igreja? Nós sabemos que você não vai continuar. Antes da igreja, louvado seja o nome do Senhor, eu andava no mundo envolvido com muitas coisas que não glorificavam a Deus, coisas erradas, e eu tinha uma visão, para o povo eu ia me acabar naquela situação, eu ia ser de mal a pior. E isso, quando eu me converti, as pessoas sempre falavam isso comigo, sempre falavam: ah, você não vai prosseguir, para de fogo de palha, não vai dar certo, isso aí não é para tu. E essas palavras veio que me entristecia, me dava vontade de realmente desistir da caminhada cristã. Eu tive que lutar com minhas forças para vencer esse gigante, o mal falar das pessoas, muitas palavras de maldição, desacreditamento. As pessoas desacreditavam que eu iria continuar no caminho do Senhor, mas ao mesmo lado que as pessoas desacreditavam, Deus estendia a mão e me dava força. E não eu venci esse gigante não através da minha força, mas através da força de Deus. Como a palavra diz, né? Eu olhei para Jesus e os comentários, os embaraços não impediram. Esse gigante foi caído por terra, em nome de Jesus. E outra coisa também... Não falo do segundo gigante agora não, mas algo que você falando aí, algo despertou aqui, veio um insight aqui, Thiago. Para você vencer essas vozes aí, esses falatórios, essas palavras de maldição das pessoas, dos supostos amigos, né?
que você tinha lá no mundo, que ainda são colegas, porém estão ainda lá, alguns ainda no mundo. E, Tiago, você não vai conseguir, Tiago, você não vai dar certo, isso é fogo de palha. Só que você falando, e o insight veio aqui para me fazer essa pergunta. Teve pessoas que estavam perto de você e falaram, Tiago, você consegue. Pessoa que pegou do teu braço e falou, Tiago, vamos comigo, vem comigo. Quem é essa pessoa? Você lembra de alguma pessoa que pegou no braço? Não, Tiago, você consegue, você vai. Com certeza, o pastor José Nilton, a pastora Maria das Graças, também a missionária Tatiane, meu irmão, minha mãe, que minha mãe sempre acreditou que haveria uma mudança em mim, ela sempre me aconselhava, estava comigo ali. E também os obreiros na igreja sempre me acolheram. Enquanto o mundo queria me jogar para baixo, a igreja de Cristo fazia seu papel. Ela me abraçava. Louvado seja o nome do Senhor. Também o Senhor, pastor, que também sempre conversou comigo quando eu fui para a sede, que é na Tapera Melão. E foi algo que as pessoas não sabem. O quanto é importante as pessoas pararem e conversarem com os jovens no início da sua caminhada. E eu precisei disso, porque não foi com minhas forças, foi com o corpo de Cristo, que ele se ajuntou para sustentar os fracos. E eu era um fraco, que muitas das vezes pensava até em parar pelo mau comentário dos outros, mas como Deus bota os anjos ao nosso lado para nos dar força. E foi isso. Mas as pessoas que ele falou aí, né, o pastor Nilton, que Deus abençoe Nilton, a pastora Graça, a missionária, que hoje é missionária, né, Tatiana, que Deus pode estar abençoando você e do outro lado, foi o canal para estar sustentando o Tiago na fé. Eu tive uma parcelinha também, mas foi pequena, né, no início, mas hoje a gente está aí unido, Deus alinhou aí nossa aliança, eu com o Tiago, com o Rayane e muitos outros jovens que estamos aí juntos, sempre eu dando conselho, mas o pastor Nilton fez uma grande obra, guiado pelo Espírito Santo. Eu já sinto o Espírito Santo aqui. Glória a Deus. Tá diferente aqui o negócio, né? Ficou... Então, isso vai com vocês, querido. O pastor Nilton faz uma grande obra, ele faz um trabalho lindo com Deus, um homem de Deus, né? Sincero, com Deus, com a obra. Pastor Nilton, que Deus te abençoe por ter feito essa obra aí. Ter resgatado o Tiago também, foi através dele, e da pastora Graça e da missionária Tatiane, que fez todo o vínculo aí. Então, seja abençoado, pastor Nilton, em toda a sua comitiva aí de obreiro. Por isso, o Tiago está aqui comigo, né, conosco hoje, falando para você o que Deus tem feito e realizado na vida dele. Isso foi só um gigante, irmão. Cale as vozes. Se você estiver sozinho na caminhada, tiver alguém aí fora falando que você não vai conseguir se alinhar com o corpo de Cristo, pega uma pessoa que você acha que de confiança e ora com ele, pede conselho, que ele vai te dar conselho, você vai andar e vai crescer como um Tiago, que tem crescido na presença dele. Mas fala do signo gigante, Tiago. Também, segundo os gigantes, foi também para eu me desprender das coisas mundanas. Várias coisas eu consegui abrir mão fácil, Deus tirou de mim, mas eu tinha um costume também de deixar uma coisa embaixo do pano, que eu ia para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, e ao voltar eu guardei certos costumes, algumas pessoas dizem que não tem nada, mas para mim um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela deve saber se posicionar diante da sociedade, porque é um testemunho, somos representantes de Cristo na Terra. Foi também a gaiola na mão, né? Para muitos pode ser até besteira, mas eu cresci com aquilo ali. Eu cresci em uma comunidade que tinha os costumes, crenças que, louvado seja o nome do Senhor, puxava a gente a fazer as coisas não agradáveis. E eu tive também uma certa dificuldade, tanto que eu ia para a igreja, mas quando eu voltava, eu não dava um bom testemunho, porque eu ia para a igreja no domingo, a segunda de manhã eu estava com a gaiola na mão, no meio de pessoas que não glorificavam a Deus. E para mim aquilo não tinha nada, mas ao tanto que Deus foi me incomodando, que eu comecei a orar sobre aquilo ali, louvado seja o nome do Senhor, qual demorou um pouco,
mas eu consegui tirar também isso da minha vida. E quando o Thiago está falando de costume, irmão, costumes são hábitos, são padrões, comportamentos. E um dos comportamentos que ele estava falando aqui é questão da gaiola, né? A gaiola aí, subindo, descendo passarinho. Ele não está dizendo que você que está aí, que é crente, que gosta disso, ele não está aqui te acusando, nem te condenando, não. Eu creio assim, irmão, que se isso aconteceu na vida de Tiago, né? Deus falou com ele, né? O Espírito Santo ministrou o coração de Tiago para Tiago largar esses comportamentos, esses padrões, esses hábitos, né? De estar com a gaiola, subindo e descendo, até vendendo, né? Pode dizer assim, vendendo. Isso foi com ele. Se a ver com você é outra coisa. Não leva mal, não leva assim, não seja ofendida do outro lado, caso você estiver nos ouvindo. Mas Deus ministrou no coração dele, ele entendeu isso, é o chamado dele, que Deus queria curar ele de tudo, libertar de tudo. E isso ele foi liberto e ele começou a crescer com Cristo. Não te esquecendo com você, aqui nesse nosso bate-papo, nosso podcast é jovens crescendo com a palavra. E Tiago tem crescido com a palavra de Deus. Em grão em grão, em pedalo em pedalo, em degrau em degrau, ele está subindo ao patamar qual Deus tem preparado para ele. Mas ainda falta mais um gigante, Tiago. Fala aí desse mais um gigante, o terceiro gigante que você tem vencido isso e tem feito você crescer. Isso. Mas um gigante também que eu tinha na minha mente era a timidez. Era um gigante muito grande que, além dessa timidez, eu tinha na minha mente, por causa da timidez, que eu não iria crescer, que eu nunca iria progredir no reino espiritual. E essa timidez me fazia pensar e olhar que todo mundo vai subir, todo mundo vai crescer e eu vou ficar aqui. E isso me impedia o crescimento de Deus na minha vida, porque às vezes eu não tinha coragem para fazer aquilo que Deus queria. É como a Bíblia fala, né, que os tímidos não herdarão o reino de Deus, mas é porque impede a obra de Deus na nossa vida. E foi um gigante que eu tive que vencer. Hoje eu não me considero tímido, mas eu sou calado, sou mais na minha, mas isso não quer dizer que é timidez. E foi um gigante que eu tive que vencer. E acabando de vencer, eu vencendo essa timidez, louvado seja o nome do Senhor, quando eu venci ela, o nome do Senhor tem sido glorificado através da minha vida. Não que toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, mas hoje eu tenho uma coragem de chegar e aconselhar alguma pessoa, tenho uma coragem de ir numa rua, chegar na comunidade, pregar, falar da palavra de Deus, algo que eu não tinha essa coragem, e isso me impedia de crescer. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, louvado seja Deus, ter sido tirado da minha vida e o nome do Senhor ter sido glorificado. Amém. Como ele falou, pessoal, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. E foi um gigante, né, na vida de Tiago. Porém, ele venceu esse gigante e com certeza está aqui hoje com você, comigo, fazendo esse bate-papo, quebrando aí e mostrando que esse gigante, de fato, caiu por terra. Mas, como de costume, pessoal, vou deixar aqui o texto, né, para nossa meditação, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, e do verso 26, que diz assim: E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Ou seja, Samuel, ele não parava de crescer. Aleluia. E o povo achava graça, né, na vida de Samuel, e assim o Senhor. Como é na vida de Samuel, também está sendo na vida de Tiago, e na vida de muitos jovens que vão passar por aqui, outros já passaram, que estão crescendo, estão desenvolvendo, estão evoluindo com a palavra. Para você, jovem, que aí tá de fora, que ainda não faz parte aqui da família de Cristo, do reino dos céus, ainda há lugar para você. Jesus, ele falou que aí há muitas moradas. Então vem para lado de cá, faz como o Tiago, faz com muitos jovens que eu conheço, que se firmaram, estão firmes na presença, estão crescendo com a palavra e com certeza vai morar no céu com Cristo. E você não está de fora. Vem para cá.
vem para a família de Cristo, cresça, e um dia você está aí aqui comigo batendo um bate-papo. Valeu? Mais uma pergunta para Tiago. Tiago, que tipo de crescimento a palavra de Deus tem realizado na sua vida? Profissional ou algumas outras áreas da sua vida? Pode falar aqui o que a palavra fez. Eu era assim, mas Deus me colocou em certo local. Eu não tinha trabalho, mas Deus abriu a porta. Você pode falar uma dessas? Falar do crescimento da palavra de Deus na minha vida é algo que eu chego sempre a me alegrar no meu coração, a olhar o que a palavra de Deus fez na minha vida, a mudança que ela fez é algo honroso, glorioso. Eu glorifico a Deus porque da onde eu estava, o que eu era, eu pensava que eu nunca iria me transformar. Deus, como eu costumo falar, quando eu lembro do meu passado, eu costumo falar que Deus me arrancou de mal forte, de um lamaçal do pecado. Como aquela palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, não vos chamou Deus para a imundície, mas para a santidade. Deus mudou a minha visão. Deus me arrancou da lama e me botou em um lugar, não que eu seja santo, não que eu seja perfeito. Ele mudou a minha visão no ponto que o nome dele é tão glorificado que hoje as pessoas veem outra coisa em mim. E hoje, para a glória do nome santo do Senhor, ontem mesmo chegou pessoas para me pedir conselho, coisa que antes, no passado, ninguém nunca ia fazer isso com aquele Tiago que andava daquele jeito. Com aquele Tiago que se achava bom, se achava valente, se achava arrogante, ignorante, e Deus hoje me transformou a um ponto de o nome dele é glorificado, que as pessoas vêm até a mim para pedir conselho. Aí eu olho e eu fico encantado com isso. Somente Cristo pode fazer isso. É um crescimento que a palavra de Deus faz na nossa vida, porque a palavra de Deus diz, né, se a palavra entrar em nossos corações, verdadeiramente nós seremos libertos. E os benefícios de Deus, ele vem, assim como as lutas vêm, as perseguições, mas também vem as boas coisas do lado espiritual, que são, Deus honra a gente em muita coisa. Quando eu comecei minha caminhada, eu não tinha trabalho, eu tinha um sonho de trabalhar de carteira assinada. Deus abriu as portas, louvado seja o nome do Senhor. Eu não tinha moto, de repente, eu orei a Deus, Deus me abençoou. Eu orei em cima do monte, aqui de um testemunho para o irmão aumentar a sua fé. Eu não tinha condição de ter uma moto, mas eu tinha desejo de ir aos cultos na Tapera, onde era um pouco distante da minha comunidade. Eu e meu irmão anseiava pelos cultos, mas a gente só ia na igreja uma vez no domingo. E tinha culto, eram uns 3 dias na semana, e a gente não poderia ir. Enquanto o povo estava lá congregando, a gente ia para o monte orar, pedir a Deus uma moto. E Deus abençoou de uma maneira tão rápida. Louvado seja o nome do Senhor. Um transporte para nós irmos para a igreja, que foi algo sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, pessoal. Interessante que dá o que, Tiago? Mais ou menos uns 9 quilômetros? Nessa faixa. Da onde ele mora para a sede, né, no povoado que ele mora para a sede, dá uns 9 quilômetros. E o menino ia de bicicleta. Não, 9 quilômetros. De um lugar para outro de bicicleta. Ele tinha prazer, vontade de estar lá. E ia 2 vezes, irmão. Pela manhã, ao dia dominical, e à tarde, que era o culto das 4. E eu podia ir. Quando ele me falou, quando não tinha os dias de culto, né, que era a terça, a quinta, o domingo pela manhã, domingo à tarde, ele estava chorando, pedindo Deus para que Deus pudesse abrir a porta, trabalhar com a assinada para comprar a sua moto, para estar nos cultos constantes. O que me chamou a atenção, irmão, porque você está com a igreja perto da tua casa. E você muitas vezes não vai ao culto. Ele andava 9 quilômetros. E essa dimensão de estar no culto constante não parou. Mesmo depois da morte, não parou. Ou seja, a bênção não atrapalhou ele buscar a presença de Deus. Que ele entendeu que Deus deu é para fazer a vontade dele. Ele continua, trabalha, vai para a igreja e está crescido, né? É um jovem pregador. Você que estiver nos ouvindo do outro lado, quiser convidar Tiago a estar ministrando a palavra na sua igreja, tá aí. Depois eu pedi aqui o nosso produtor Anderson, né? O pastor Anderson, que é
produtor da gente aqui, nosso diretor do canal aqui, ele vai botar o telefone do Thiago. Se você tiver interesse, que está nos ouvindo, quiser convidar, chama ele aí no Zap e vai lá que ele vai trazer uma palavra profética para a tua igreja e a tua igreja será ricamente abençoada. Então, fica aí a dica. Vai para a igreja. Não tem, se tem vontade, vai. Não precisa ser 9 quilômetros, o que for, mas vá para a igreja. Amém, querido? Tiago, mais uma pergunta aqui para você. As pessoas, né? Você já falou, mas dá uma ênfase, dá mais um spoilerzinho aí. As pessoas ao teu redor, o que é que fala acerca de Tiago, que tem crescido com a palavra de Deus? Posso comentar o que a pessoa fala a teu respeito? Para honra e glória no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, louvado seja o nome do Senhor, na comunidade onde eu moro, louvado seja o nome do Senhor, várias pessoas até já me chamaram para falar que não esperava de eu me tornar o homem hoje que Deus tem me tornado, porque ao olhar, como eu já falei, ao olhar o meu passado, aquelas coisas, para o homem é impossível, né? Mas para Deus tudo é possível. Deus, o modo que Deus me transformou, na comunidade onde eu moro, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pessoas assim que já que anda errado, louvado seja o nome, tem a gente ali, muitas das vezes, como um refúgio, para pedir uma oração, para pedir, e muitas das vezes a pessoa tem chegado até a mim e falado, e falar como Deus fez na tua... engrandecido o nome de Deus sobre nossas vidas, como minha família mesmo, louvado seja o nome do Senhor, onde se fosse para contar a história um pouco da minha família aqui, louvado seja o nome do Senhor, minha família, minha mãe, eu sou uma família de 9 irmãos, meu pai e minha mãe, a gente passou por muita dificuldade quando novo, e ao ponto que nós fomos desprezados de uma maneira muito grande pelos nossos familiares. Ninguém dava valor, ninguém fazia questão de estar perto. Era uma família onde nós passamos por muitas dificuldades, luta, louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto os homens nos abandonaram, Cristo olhou para nós naquela comunidade, louvado seja o nome do Senhor. E tanto hoje, para falar aqui, que Deus foi tão grande no meio da minha família que me mudou a forma de nós ser enxergados como nada, porque Deus muda, louvado seja o nome do Senhor. Deus muda, como Deus mudou, louvado seja o nome da vida da minha família hoje, para ver, né, aqueles que eram desprezados, Deus hoje pegou e construiu uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, no terreno onde minha mãe doou, e hoje tem uma igreja lá e o nome do Senhor é invocado naquele lugar. Ou seja, o que eu entendo com isso é que não importa se você é desprezado por pessoa, não importa se você é abandonado por pessoa, firma teu compromisso com Cristo, busca com Cristo, porque ele que vai fazer por você. Ele que fez na minha vida, na vida da minha família. Hoje, louvado seja o nome do Senhor. A minha mãe é diaconisa na casa do Senhor. Meu irmão é obreiro, louvado seja o nome. Alguns estão afastados, mas louvado seja o nome do Senhor. A gente continua de joelho prostrados e a obra quem faz é Deus, irmão. E eu tenho muito a agradecer. A minha visão, a visão do povo hoje somos respeitados, não por causa de nós, mas por causa do que Cristo fez na nossa família, no meio da minha família, e eu agradeço a Deus por tudo. E hoje, louvado seja o nome do Senhor, assim como eu conheço jovens, louvado seja o nome dos que são respeitados, jovens que eu admiro, louvado seja o nome do Senhor. Eu admiro muitos jovens que também foi espelho para mim quando eu comecei minha caminhada, quando eu entrei lá na igreja, louvado seja o nome. Tem uma jovem chamada Marciele, que é até a filha do pastor, louvado seja o nome. Eu olhei para aquela jovem e falei, eu quero isso para mim também. Eu quero, e foi aí que o nome de Deus foi glorificado. Conheço jovens hoje que são bênção na presença de Deus, minha namorada Rayane, que futura esposa, em nome de Jesus, me ajuda, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o nome de Deus tem sido glorificado na minha vida, e eu só tenho a agradecer. Isso aí, pessoal. Tiago, ele falou um pouco do testemunho da família dele, algo tremendo, né? Eu não sabia disso, mas Deus, ele, quando vai acontecer aqui, então do outro lado, não perca tempo, irmão. Vem para cá, se firma no Evangelho, porque o que estava
desprezado, Deus coloca para sentar junto aos príncipes, né? Os humilhados serão exaltados, diz a palavra. Então, querido Tiago, que já começou, vai continuar Deus te exaltando, não só você como primogênito, seu mais velho, não é isso? Tem um mais velho. Perdão, é o segundo no caso. É. Então, Tiago, ele tem o irmão dele que é mais velho, mas tem ele que tem se posicionado para buscar a presença de Deus, não é isso? Com mais figura, com mais intensidade. Deus tem honrado, né, a família com tudo isso. E a sua mãe doou o terreno para fazer a igreja está lá ganhando vida, ganhando alma para Cristo. Isso Deus, com certeza, a Bíblia diz que aquele que ajuda o necessitado, a Deus empreste, Deus pagará o benefício. Então, o doar o terreno, ao construir a casa do Senhor, almas estão se rendendo, almas estão se entregando, pessoas estão indo para lá, e com certeza Deus pagará o benefício, a sua família, a sua casa, com certeza. Algo de bom ainda está por vir, da parte de Deus, a sua família, para a sua vida, Tiago. Tiago, a gente está chegando no nosso final, e duas perguntas aqui para finalizar, mas uma é, se você for dar dois conselhos para os que estão dentro da casa do Senhor e que estão fora da casa do Senhor, que conselho que vale ouro em pó você daria para os que estão dentro e os que estão fora? Para os que estão dentro da igreja, louvado seja o nome do Senhor, como eu sou jovem também e muitas das vezes vejo alguns comentários, eu daria o conselho para eles se firmarem com Cristo, olharem para Jesus, porque a maioria das vezes os jovens hoje têm olhado muito para os homens e têm se afastado de Cristo. O conselho que eu dou é: olhe para Jesus como o autor e consumador da fé, firme seus propósitos com Cristo, leia a Bíblia, ore, porque ore, jejum e sem oração é impossível nós vencermos, mas firme seu propósito com Cristo, construa propósito com Deus, e eu tenho certeza, louvado seja, que você olhando para Cristo, louvado seja o nome do Senhor, buscando primeiro o reino, e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. Eu não falo de bênçãos materiais apenas, louvado seja o nome, eu falo de bênçãos espirituais, porque o homem pode ter tudo aqui na terra e não pode ter nada no céu. O homem pode ser rico materialmente e pobre espiritualmente. Já ao contrário, o homem pode não ter nada aqui, louvado seja o nome do Senhor, mas pode ser rico para com Jesus. E o conselho que eu dou para os jovens da igreja é medite nas escrituras de Deus, busque o Senhor enquanto se pode achar, seja exemplo, procure ser como Timóteo, né? Louvado seja, o Timóteo é um bom exemplo. Timóteo era jovem, mas louvado seja, era um jovem. Temos a ideia que Timóteo era um jovem, mas tinha como ser um pastor, tinha como ser um jovem exemplo, tinha como ser um jovem estruturado na presença de Deus. Sim, rapaz, não esquecendo, ver aqui você falando, Thiago, vendo esse conselho que vale ouro em pó para as pessoas, para os jovens que estão dentro e que estão fora. Rapaz, se declare aí agora deixar bem estreito aqui, se declare para Rayane, dê uma palavra aí, seu poeta agora, Thiago poeta, o lado poeta de Thiago, entendeu? O lado Salomão Cantares. Para falar de Rayane, louvado seja o nome disso na minha vida, foi algo de Deus, porque foi sonho, foi revelado, louvado seja o nome. Muitas pessoas não acreditam nisso, louvado seja o nome do Senhor, mas louvado seja o nome do Senhor, foi algo real, algo que nós nem praticamente nós não conversávamos. Deus deu sonhos de nós, a gente já, né, se casando, se preparando, louvado seja o nome do Senhor. Eu pedindo ela teve o sonho, eu pedindo ela em namoro, e Rayane tem sido bênção de Deus na minha vida. Há momentos que eu desacredito de mim, que ela tem feito eu acreditar. Louvado seja, eu agradeço a Deus pela vida dela. Ela foi tão de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que quando eu comecei a minha caminhada cristã, louvado seja o nome do Senhor,
eu foquei também nessa oração, porque o jovem também ele quer alguém do seu lado. E no meu caso eu passei 3 anos orando, louvado seja o nome do Senhor. Perseverou. Perseverei, louvado seja, não desisti, ela é a minha primeira namorada na igreja, louvado Show de seja o bola, nome do Senhor, porque eu não creio, irmão, que o jovem ele tem que ficar com um e com o outro, não. Ore e busque que Deus vai lhe direcionar a pessoa certa, louvado seja. E Rayane tem sido essa pessoa qual meu coração se alegra por Deus ter colocado ela na minha vida. Eu amo ela do mais profundo do meu coração. Ela é o motivo de eu me sentir feliz. Ela é totalmente importante para mim. Eu já falo assim, nós não somos casados, mas eu já falo que eu não consigo viver sem ela, porque ela tem sido minha força, tem sido meu refúgio, assim como Cristo. E eu amo ela e eu creio que em breve nós estaremos se casando e Deus vai nos abençoar. Me sinto tão amado, isso me faz bem, né? É isso aí. Ó, pessoal, e tudo isso, na verdade, a gente tá aqui do nosso lado a 2 metros de distância, irmão. A gente tá aqui, né? Vem aqui rapidinho, Ryan. Vem que consegue passar por aí, até para o pessoal de ver. Ela tá aqui perto, ela ouviu tudo, pessoal. Ela tá ligado. Pronto, a Rainha tá aqui perto de mim, mais uma vez. Encostei ela aqui pertinho de Thiago, porque assim, aqui, meu irmão, é ao vivo, é a cores. Fala aí, tia Rainha, o que você achou dessa declaração de Thiago aí? Não sei viver mais sem Rayane, abaixo de Deus. É verdade. Pode falar. Ai, ai. Bem, eu me sinto também regozijada, né? Por tê-lo na minha vida. Thiago tem sido presente de Deus na minha vida. Eu confesso que também passei um certo tempo orando. E o Senhor foi tão bom comigo que Ele mandou o Thiago conforme as características que eu pedi a Deus em oração. E realmente foi algo tão de Deus que, como Ele falou, né, que eu não orei ou eu não conversava com ele, do nada eu tive um sonho com ele, achei muito estranho isso, porque eu nunca tinha sonhado com ninguém antes de ter um convívio, assim, né? E eu sonhei com ele me dando um buquê de flores, né? E passou um certo tempo, um certo período, apesar de a gente congregar na mesma igreja, né, na sede da Tempera Melão, a gente não tinha nenhum contato. Passou um certo período, né, ele mandou mensagem através da missionária Tatiana, que foi canal também, né, de bênção nas nossas vidas. E daí, então, a gente começou a iniciar o propósito, né, de namoro. Também enfatizo nesse momento, né, que a gente passou 3 meses em oração para ver se o Senhor confirmava os nossos corações, né, e também das nossas famílias. E conforme os 3 meses de oração, o sonho que eu tive se concretizou, né. Thiago, ele me pediu namoro através de flores. E nesse sonho eu me sentia tão amada, né? E hoje tem sido realizado, tem concretizado esse sonho, sabe? Eu me sinto tão amada por Thiago. Confesso que eu amo ele muito, apesar de muitas das vezes não demonstrar, né? Porque eu demonstro de uma certa maneira que ele até duvida. Mas ele é tudo pra mim, é minha âncora, né? Abaixo de Deus. Ele é meu porto seguro. Confesso que eu tô ansiosa, né, para chamar de esposo, me chamar de meu marido. E eu creio que ele vai ser o pai também dos meus filhos, né? E palavras são insuficientes para descrever todo o amor que eu sinto por ele. Bênção de Deus, ele me enche de orgulho. Uma pessoa inteligentíssima. Uma pessoa família mesmo, que cola com a mãe. É engraçado também que eu pensava nisso, né, de um homem a cuidar da mãe, ele também certamente cuidaria da sua esposa, e não tem sido diferente. Ele cuida de mim, ele me aconselha, ele me abraça. Minha mãe sempre fala, né, que ele realmente vai ser meu marido, porque às vezes quando eu tô triste ele tem chorado comigo. Então é o presente de Deus na minha vida e eu amo ele demais, mais que tudo. Amém. É isso aí, pessoal. Quando Deus ele une de verdade, né? A Bíblia diz que se o que Deus uniu, o homem não separa. Mas se não for Deus, o homem vai separar. Então, querido, fica aí, Thiago, Rayane, que Deus continue abençoando vocês.
como o sonho foi realizado, né? Da forma que foi o sonho, aconteceu. Então Deus está no controle. Vai ter gigantes, sim, mas vá no ribeiro, pega as pedras e vence os gigantes, porque gigante foi feito para nós vencer. Não é fácil, mas conseguimos sim vencer gigante, e com certeza Deus vai abençoar vocês ricamente, que vocês estão indo e seguindo no caminho de Deus. Tiago, dá as tuas considerações finais. Chegamos no nosso final do nosso bate-papo, irmão. Eu creio que você foi ricamente abençoado. Creio que a vida de Tiago vai ter um canal de bênção. Ele falou aqui, os testemunhos que ele falou a respeito da vida dele. E o que Deus tem feito, o que a palavra tem feito na vida dele. Então não se esqueça, a palavra é vida. Que transforma pessoa quando nós se entregamos de corpo e alma para a palavra. Então dá tuas considerações finais. Agradece, manda beijo, abraço para a galera aí. Amém. Como o senhor também falou, para o conselho para aqueles que estão fora, eu deixo uma palavra que Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você que é jovem, você que vive aí no mundo com os desejos carnais, tudo isso vai passar. Tudo isso vai haverá um tempo que você vai olhar e vai ver que isso não adianta em nada. O melhor é viver a vida com Cristo. Aqui na Terra nós somos peregrinos, nós somos viajantes, nós não vamos morar aqui para sempre. Para quem eu deixo uma pergunta para o seu coração: para quem você tem preparado a sua alma? Louvado seja o nome do Senhor. Para quem você tem se guardado? Será que é para encontrar com Cristo? Ou você faz como se não tivesse um rumo nem uma direção? Eu deixo conselho para você que ainda não segue a Cristo. Receba um propósito para a sua vida, que é aceitar como Jesus como seu Senhor e seu Salvador da sua vida, e Ele o mais fará. Abandone o mundo, deixe esse mundo de ilusão. Louvado seja o nome do Senhor, porque em Cristo você vai ter alegria. Pode ter luta, pode ter o que for, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Eu vou deixar um abraço aqui também para os jovens, né, que, louvado seja o nome do Senhor, que eu olho com respeito, que é o missionário Yuki, também o missionário Gel, o missionário Vitor, que é uma bênção de Deus na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Também o obreiro Diego, que tem sido minhas forças também, nas horas difíceis, no momento difícil. Mando um abraço para os jovens da igreja Monte Sinai, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe cada dia ricamente, louvado seja o nome do Senhor. A Ana, minha cunhada que está ali, que Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Aos jovens, Diogo também, louvado seja o nome, a Maciele, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe esses jovens que são exemplo, que a obra de Deus se aperfeiçoe na vida deles cada dia mais. Que, louvado seja o nome do Senhor, seja exemplos para os jovens, que os jovens venham olhar e ver o brilho de Cristo na vida deles, assim como um dia eu olhei e olho para jovens, como, louvado seja o nome do Senhor, como eu olho para jovens nesse tempo, louvado seja, que eu creio e vejo que ainda tem jovem compromissado com a palavra de Deus, tem jovem que se dedica a buscar as escrituras sagradas, e que Deus abençoe cada dia mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos. Amém. E também o pastor José Nilton, que é a bênção de um pai na fé para mim, a pastora também, a missionária Tatiane, né? Louvado seja o nome do Senhor. O que seria de nós se não tivesse nossas lideranças, né? Que dobra o joelho pelas nossas vidas, paga o preço por nós, né? Louvado seja, eu mesmo não teria chegado também se aqui hoje está os meus líderes não pagassem o preço por minha vida. Que Deus abençoe os líderes, pastor Lídio, em nome do Senhor Jesus, toda a comunhão de obreiro da igreja, em nome de Jesus. Fica aí, pessoal, seja abraçadas, seja assim, grato por tudo isso, que Deus possa estar abençoando você do outro lado. Pastor Nilton, que Deus te abençoe, toda a sua equipe de obreiros, tudo que você tem feito para o reino, que Deus possa estar te abençoando. Tiago está aqui comigo por causa da sua vida, eu com certeza, e que você tem ainda orado pela vida dele, você tem pagado esse preço, ele está aqui firme, e se sinta abraçado. Toda a igreja Monte Sinai, independente, sem fronteira,
sinta abraçado para Ed Desenvolvimento, com o Thiago e os pessoal que estão aqui no nosso estúdio. Então, que Deus abençoe, fica na paz, compartilhe o vídeo e até nosso outro bate-papo com Ed, crescendo com a palavra. Que Deus abençoe, até a próxima.